Porque onde tem coisas inacabadas, existem demônios territoriais. Deus pode revelar a você um demônio que está escondido na tua geladeira. Deus ele pode mostrar a você um demônio que está na porta da tua casa. Deus ele pode mostrar. Você quer ver uma experiência? Começa a consertar a tua casa aí. Fechaduras quebradas, portões arrebentados, casas que estão no tijolo, nunca conseguiram entrar um cimento. Começa a mexer para ver se os demônios não começam a te atacar no sonho. Eles começam a aparecer em sonho para você, para te acovardar a prosseguir com aquele propósito. Inclusive eu escrevi o livro Como Vencer Demônios Territoriais, que eu falo sobre esses detalhes, sobre tudo que é inacabado. Já reparou? A casa da pessoa inacabada, projetos inacabados, cursos. Não consegue terminar nada. Nunca, né? nada. Curso. Começa e não termina. Nunca ela termina nada. Ela tá sempre no quase. Quase prosperou, quase casou, quase foi médico, quase foi advogado, quase foi pastor, quase foi pregador, quase isso. Mas ela vive de 20 anos atrás. Porque 20 anos atrás eu fui de uma empresa. 20 anos eu fui gerente não sei de onde. 20 anos atrás. Sempre do quase. Ela nunca rompe. Porque quem vive do quase não toma posse da novidade de vida que é proposta pelo céu. E ali os demônios te atacam. E eu, inclusive, fui muito atacada. Quando eu estava em processo de libertação, os demônios me apareciam em sonho. Quais pessoas têm paralisia do sono? Sim. Paralisia do sono é propósito satânico. Paralisia do sono traz portal de... Agora eu esqueci. Quando a pessoa está no chão ali, que ela tem aquela frequência de... Daqui a pouco eu vou me lembrar. Quando ela cai no chão e fica ali se batendo. Epilepsia? Epilepsia. Essa frequência, se a pessoa não vigiar, ela tem um portal para epilepsia, convulsões, a paralisia do sono. Porque a paralisia do sono é um domínio. Você vê que a pessoa parece que ela vai cair, ela não consegue ter o domínio da volta. É quando os demônios assumem a tua cabeça por algum portal aberto que você deixou. Aí a frequência, você parece que você vai cair, porque realmente você está sendo levado às profundezas do abismo e eles estão fazendo o domínio sobre a tua cabeça. Você quer voltar e não consegue. Você está ali, parece que está caindo, não é? Realmente você está. Espiritualmente você está descendo até o abismo. E ali tem um domínio espiritual de cabeça. Isso é uma porta de legalidade. É um portal. Precisa abrir. Portal de legalidade pode ser muitas coisas. Dúvida, medo, covardia, mentira, adultério, inveja, despertencimento dos outros, desonra. Eu tenho falado muito sobre desonra. Cuidado aonde você tem sido honrado e tem gerado desonra, porque a desonra volta. E o diabo abre um portal violento na tua vida. Nossa. Se você foi honrado na igreja, volta lá e honre lá. Eu tenho uma experiência de um profeta que me abençoou e depois esse profeta caiu. Mas eu fui atrás dele para fazer uma oferta para ele. Depois que ele já estava caído. Porque não importa, não me interessa o que ele está vendo. O que interessa é que eu precisava retribuir a honra. Porque a honra é princípio. A palavra não diz assim, eu honro os que me honram. Jesus não diz isso. Eu honro os que me honram. Se eu paro de gerar frequência de honra, eu fico com a minha vida estagnada. E a palavra diz também que a alma generosa prosperará. Muitos de nós estamos estagnados emocionalmente por conta da improdutividade do nosso coração. Estamos retendo o trigo quando deveríamos estar entregando. Aí seriam pessoas que saem de ambientes, de lugares, às vezes saem falando mal, né? Falando mal, desvalorizando quem ajudou, desqualificando quem foi bênção de Deus. Isso é uma outra coisa que eu quero falar, tá? Pode falar. Cuidado com as pessoas que Deus tem colocado na tua vida para ser honra. Se você jogá-las fora, elas vão ser pertencidas a outro ambiente, porque Deus vai continuar cumprindo a obra. E talvez a tua vida fique estagnada. Porque quando Deus coloca alguém na nossa vida como um portal para evolução e nós não avaliamos aquela circunstância, nós acabamos retendo o trigo em nós. E ficamos improdutivos. Às vezes, irmão, é o seguinte, o irmão me abre uma porta. Ao invés de eu ser grato e retribuir a honra na vida do irmão, eu vou dizer, eu não preciso mais do Rafael. Eu agora estou bem, agora eu estou arrebentando, estou produzindo, eu não dependo mais do Rafael. Só que eu não entendo que talvez o altar que me mantinha naquela posição que eu estava vinha da frequência da vida do irmão Rafael. Era a frequência que Deus conectou. Porque pessoas são conexões, ambientes são conexões. E ali eu despertenci. Daqui a pouco eu vou perder aquela frequência e eu vou voltar pro buraco. Joga pérolas aos porcos. Por quê? Porque eu não quero gerar reconhecimento. Lembra de Débora, Baraque? O que Débora fala para Baraque? A honra vai ser na mão de uma mulher, tá? Não vai ser na tua, não. Por quê? Porque era uma mulher, não. Porque aquela honra tinha que ser na mão daquela mulher.
E quando eu não reconheço a honra que está na vida do meu irmão, eu estou desqualificando o propósito de Deus na vida daquele irmão. Eu estou desonrando. Então, a desonra também é um portal. Então, às vezes, nós somos perturbados por sonhos. Conhece pessoas que são tocadas sexualmente por demônios? Sim. Ouço muito falar. Isso é uma porta violenta, porque a noite é uma perturbação. A pessoa não dorme, a pessoa não tem paz. Quando dorme tem pesadelo, se dorme tem demônios tocando sexualmente. A pessoa está sempre ali naquele propósito de perdedora. A noite que é para ela dormir, aí ela acorda, dorme de madrugada, acorda mal, não rende no trabalho, não produz, está sempre com dor de cabeça. Ali o diabo toca em várias vertentes da vida dela. E a perturbação dos demônios territoriais é tudo isso. Toques sexuais, perturbações mentais, insônia, dores de cabeça constantes. Pessoas que têm dores de cabeça constantes, nunca passa. Ali é um pertencimento de cabeça espiritual. Demônios se apropriando da tua cabeça para adoecer o teu estado mental. Bom, existe uma frase que muitos falam, muito é repetida, né? E a gente ouve muito, principalmente na rede social, nos comentários. As pessoas dizem assim: a gente não pode espiritualizar tudo. A gente espiritualiza tudo ou não? Sim. A gente tem que espiritualizar tudo. Porque ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Você não tem um terceiro ambiente. Não tem uma terceira camada. É carne, espírito, alma. Satanás e Deus. Carne, espírito e alma fazem parte de um propósito corporal. A conexão entre nós e Deus, o espírito entre nós e Deus, a alma formatada naquilo que vivemos de frequência, de costumes, de raízes, de construções, e a carne, que ou ela vai descer, ou você vai se alimentar do que vem do diabo, ou você vai se alimentar do que vem de Deus. Então tudo é espiritual. Porque até a mentalidade, ela pode ser usada tanto por mal quanto por bem. Quantas pessoas você viu na reportagem aí que elas foram possuídas e mataram uma outra pessoa? Ah, eu perdi a visão, acabei matando uma pessoa. Ah, aconteceu isso comigo, acabei acabando com a vida de uma pessoa. Não é assim? Então por quê? Porque aquela pessoa, ela entregou a frequência do seu corpo às entidades. E as entidades se apropriaram do estado emocional dela para adoecer ela de uma maneira específica. Então tudo é espiritual. Temos que espiritualizar sim, porque tudo é propósito de espiritualidade. Tudo é propósito de desenvolvimento ou de Deus ou do diabo. Até mesmo para discernir, né? E o discernimento só tem o quê? O discernimento parte do espiritual. Espiritual. Como é que você vai discernir? Porque é o Espírito Santo que te traz o discernimento. E a palavra. Sim. Aquilo que você se conecta com a palavra, o Espírito Santo vai te lembrando. Daquilo que você estuda. Tem que espiritualizar. E ele vai te desbloqueando. Então você tem que viver a espiritualidade. Se nós somos direcionados pelo Espírito Santo, somos. Temos que espiritualizar. Temos que espiritualizar. Porque é ele que nos guia. Se deixamos de ser guiados por ele, então estamos sendo guiados por Satanás. Só tem essas duas opções. Ou é o espírito ou o diabo. Porque ela não está preocupada com o julgamento. Isso. Ela está preocupada no discernimento espiritual. Então aquela pessoa ela vai gerando em si códigos espirituais que vêm do Espírito Santo. É a relação da intimidade. Agora, quem é carnal, se a gente falar um assunto espiritual desse aqui, ele vai criticar. Exato. Você pode ver que nós vemos aqui no Crente Podcast testemunhos poderosíssimos. E ainda tem pessoas que criticam. Sabe por que elas criticam? Porque a visão é carnal. Quem tem visão carnal nunca vai olhar o testemunho de um irmão como um pedaço do céu para me alimentar. Porque testemunho é propósito de alimentação pessoal. Claro. Cada um se identifica com um testemunho de uma maneira diferente. Então, quando a gente entra só para criticar, é por quê? Porque a gente está com a visão carnal. E quem é carnal realmente não vai entender as coisas do Espírito. Vou falar uma coisa. O que é mais lícito? Curar ou apontar o sábado? Algumas pessoas vão ser apontadoras do sábado. E outras vão se preocupar em levantar paralíticos e curar cegos. Então nem todo mundo vai ter a visão espiritual. Alguns vão estar apontando o reino. Porque crucificaram Jesus. Então faz parte do processo de quem não tem a visão do reino. Quem não tem a visão do reino crucifica. Quem tem a visão do reino valoriza o propósito espiritual. Porque é o que o irmão falou. Cada um traz uma experiência pessoal para que outras pessoas sejam curadas, libertas, transbordadas e transformadas. Mas se eu só entro em propósito para criticar, porque minha visão é muito carnal. Vamos pegar outra frase aqui que eu escuto muito. Tem coisas que não é culpa nossa. Tem coisas que não é do...
E tem coisas que não é culpa do diabo, é culpa nossa. Eu concordo 100%. Muitas das frequências que nós estamos vivendo é culpa nossa. Por quê? A palavra nos ensina sobre princípios, sobre mandamentos, sobre obediência. Mas quando eu quero fazer do meu jeito, eu tenho livre-arbítrio. Adão fez do seu jeito. Sansão fez do seu jeito. Saul fez do seu jeito. Muitos de nós estamos carregando frequência de maldições, portas de acesso. Eu tenho certeza que você que está aí, você está vivendo um relacionamento que não era para você estar vivendo. Com um homem que não te valoriza, uma mulher que não te valoriza. Está escravo na mão de alguém, sabe por quê? Porque aquilo ali nunca foi de Deus, foi um acesso seu, não de Deus. E quando nós acessamos o que não é de Deus, nosso corpo vai responder por isso. Porque nós carregamos as maldições. Saul foi despertencido do trono. Em algum momento ele foi permissivo por Deus para estar ali no trono. Mas chega uma hora que Deus vira para Samuel e fala: Samuel, você está com pena daquilo que eu já rejeitei? Quando é que você vai tomar autonomia onde eu quero que você vá? Porque o próprio Deus já não estava mais ali. Tanto é que Davi tinha que tocar harpa para que os demônios se recolhessem na vida de Saul. Então muitos de nós estamos vivendo relacionamentos, doenças, percas financeiras, porque acessamos propostas que não eram para de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Eu conheci um irmão que ele pegou o dinheiro dele todinho e jogou no tigrinho, no jogo. Aí depois foi na igreja dizer que precisava ser ajudado. Irmão, isso é uma consequência sua. Se você teve coragem de tirar o pão do seu filho para jogar num jogo de azar, agora você tem que lidar com as suas consequências. Porque o reino nunca foi sem consequências. Todos nós que erramos temos as consequências na nossa carne. A frequência da consequência. Era para a escrava, junto com o filho de Abraão, não estou me lembrando o nome agora, sair daquela casa, Agar e Ismael. Não. Mas ali houve um acesso que nunca era para ter acontecido. Porque Abraão, em vez de ter legitimidade dentro da sua casa, ele foi ouvir Sara no momento que não era para ter ouvido. E ele gerou um filho que não era para ter gerado. E quantos de nós estamos gerando filhos, relacionamentos, ambientes, que nunca era para nós termos vivido? Porque nós acessamos o pessoal e não o espiritual. Porque acessar o espiritual tem preço, Afá. Para acessar o espiritual tem sangue. Tem propósito, tem oração, tem jejum, tem frequência de dor. E às vezes nós queremos acessar o que a nossa carência nos demonstra. A carência está me demonstrando isso aqui, eu vou ver isso. Ai, eu tenho necessidade de aparecer um emprego no bingo, eu vou. Peraí, irmãos. Peraí. Você não pode acessar tudo que te aparece. Nem toda porta vem de Deus. Exato. O diabo também abre portas. Exato. Eu penso que nós, como cristãos, nós temos o trabalho dobrado. Porque a palavra vai dizer que a porta é estreita, né? Muito. E se nós não identificarmos que a nossa vivência com a porta estreita, nós vamos estar sempre acessando a porta larga. Sempre debaixo de maldição. Ah, isso aí é culpa do pastor, é culpa do diabo. Não, a culpa é nossa. Porque tem atitudes que não foram modeladas pelo reino, mas sim pela nossa necessidade. Só que pela culpa nossa abre brechas, né? Abre brechas, campos espirituais. Batalhas que nunca era para nós termos vivido. Você quer ver uma outra coisa? Eu oriento minhas ovelhas. A pastora tem uma pessoa precisando que eu entre numa guerra com ela, mas peraí, qual é a causa? Qual o problema? Qual é a situação? Por que essa pessoa está enfrentando isso? Você não pode. Você já tem as suas guerras, entrar numa guerra que você não sabe qual é o propósito. Será que ali não tem um erro? Não tem uma consequência? Como é que você vai pagar um preço de uma coisa que você não sabe qual é a causa? E tem muitas pessoas que estão aí orando pelas outras, igrejas, montes, ambientes religiosos, botando a mão na cabeça das outras e trazendo maldição para si próprio, porque elas estão com o campo aberto e gerando maldição nos seus filhos, na sua casa, debaixo de ilegitimidade, porque aquilo nunca foi proposta de Deus, é uma proposta pessoal dela. Explica melhor essa questão pra gente, porque eu já ouvi muito sobre isso também, e a palavra diz que nós devemos orar por todos, né? Orar uns pelos outros, tal. Mas nessa questão, quando se dá na área da libertação... A área da libertação, primeiro que você não pode trabalhar na libertação sem a visão do reino. Sim. Esquece. Eu vejo muitas pessoas, eu trabalho com libertação, mas ela mesma está arrebentada. Porque eu não posso acessar o campo da libertação sem a blindagem do Espírito Santo. Eu não posso entrar num campo, exemplo, numa Cracolândia, que no Rio tem muita Cracolândia, se eu não tiver a blindagem do Espírito Santo.
Porque toda a frequência daqueles demônios vão voltar comigo para minha casa. Tem muitas pessoas que elas estão orando sem medidas. Orar uns pelos outros. Mas qual é a frequência tua comigo, Rafael? Eu oro por você, você ora por mim? Ou eu oro por uma pessoa que está no pecado e não quer sair dele? Eu tive uma experiência terrível com isso aí, viu? Posso até contar aqui, Conte. porque é um testemunho. É importante. É um testemunho. No começo, quando eu comecei a apresentar aqui o Crente Podcast, lá no comecinho, eu tava aprendendo muita coisa e uma pessoa, um senhorzinho me ligou, falou que tava dentro de casa, aprisionado, triste, não conseguia ficar lá da esposa e tava sentindo uma angústia, uma depressão, isso aqui, não tava aguentando mais criar ajuda. E eu não conhecia ele, ele ligou pra gente e tal, ligou pra mim. Aí de tanto ele insistir, ele queria que fizesse uma oração por ele. Fez. Eu peguei, liguei pra ele, por ligação, e fiz uma oração, repreendendo todo o mal, repreendi todo o espírito que tá ali na vida dele, atrapalhando ele, todo de opressão, fiz uma oração lá pra ele. E depois eu peguei e desliguei, amém, desliguei o telefone, e na hora eu tava muito cansado, deitei e dormi. No que eu dormi, na hora que eu fui dormir, eu nunca tinha sentido isso, tá? Nunca passei por isso. Meu Deus. Quando eu desliguei o telefone, eu senti uma unha aqui, ó. Eu dormi dormindo. Eu estava dormindo, eu senti uma unha enfiando aqui dentro, aqui, ó. Deus de poder e autoridade. E essa unha, ela enfiava aqui, e ela começava a enfiar nos ossos. Ela queria, quando eu senti que parecia que ela ia entrar na carne, eu peguei e joguei, fiz assim, joguei o ombro assim pra trás, como se jogasse ele pra lá. E aí eu acordei. Isso aí é uma frequência de inveja. Havia um propósito de destruição na vida desse senhor, porque a área dos ossos é a área da inveja. E quando você entrou, botou a mão no mundo espiritual, aquele demônio que estava ali legitimado naquela casa, ele veio te atacar. Então, ele veio jogar a frequência de destruição sobre você. E é real, de verdade. Eu nunca passei por isso. E quando eu orei por ele, realmente esse demônio ele veio pra cima de mim. Então tem pessoas que elas estão saindo orando sem preparo. Porque a primeira coisa do reino é a visão. Se você não tem visão, você não pode orar por pessoas. Senão você vai ficar doente. Mas vamos lá, eu queria que você me explicasse um pouquinho. Existem tipos de oração? Por exemplo, eu vou orar para a pessoa, eu faço uma oração simples. Olha, Senhor, abençoe essa pessoa, cuide dela, atenda o seu pedido de oração, uma oração simples. Certo. Agora, uma oração mais pesada, que você vai entrar numa guerra de verdade e expulsar demônio, já é uma oração diferente? Você tem que estar preparado. Porque quando Jesus expulsava demônios, em poucos nós vimos Jesus orando ali naquele momento. Jesus só dava ordem. Jesus estava entrando com a repreensão. Só pode atuar na repreensão quem tem bagagem espiritual. Vida de jejum, de oração, de renúncia e obediência. Eu não tenho atuação na repreensão se eu não carregar esses fatores. Entendi. Jesus chega na sogra de Pedro, tá todo mundo orando, ninguém resolve nada. Jesus repreende. Jesus dá ordem ao mar. Então quando a palavra diz orar uns pelos outros, oração comum mesmo. Oração comum, um orar pelo outro, um interceder pelo outro, faz parte do processo. Mas você pode sair daqui, Rafael, sem preparo, e ir, por exemplo, numa Cracolândia, orar pelas pessoas se você não está preparado espiritualmente. Não. Você sabe que você ali, você vai voltar com aquilo ali. Então as pessoas têm que ter a visão espiritual do que é a palavra de Deus. Senão elas vão sofrer ataques e não vão saber como resolver esses ataques. Entendeu? Agora, o orar, se a palavra diz que nós temos que orar sem cessar, ele faz parte do movimento humano. É revestimento o tempo todo em oração. Então a gente está gerando cobertura de oração o tempo inteiro em nós. Nosso corpo tem que carregar a frequência da oração quando nós obedecemos esse princípio. Entendeu? Então isso é um estilo de vida. É um estado de convivência. Bom, nós estamos falando aqui sobre libertação, várias questões, né? Mas uma pessoa que hoje está passando por alguma situação e que precisa de libertação, ou vê que algo na vida dela não rompe, né? Teve algo muito interessante que você falou da última vez, que foi sobre coisas quebradas dentro de casa. Sim. Que demônios, eles entram dentro de canos entupidos. Canos entupidos vazando. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, você vê casa que tem 10 anos que a descarga tá ruim, tem um balde do lado. Você entra naquela casa e tem cheiro de urina.
Tem uma casa que a bica barraram um pano, porque fica vazando. Eu não acredito que em 5, 6 anos a pessoa não teve dinheiro para comer uma bica. Casas que a casa está no tijolo. Eu não acredito que a pessoa durante 10 anos ela não teve condição de comprar um mês. A cada um mês um piso, um reboco, um gesso. Eu não acredito. Elas estão sendo territoriadas por principados e potestades, dominadores, despertencedores da prosperidade. E se aquela pessoa ela não começar a liberar os acessos, os anjos do Senhor não podem ser ativados a trabalhar na prosperidade. Geladeira suja, comida com bolor, mofada, tudo quebrado, móveis quebrados, tudo pendurado, tudo jogado, roupas rasgadas. Isso é uma outra frequência. A pessoa... Você já viu os acumuladores? Ah, vi muito. Meu Deus, aquilo é uma coisa diabólica. Porque a pessoa, ela tem assim, peças de roupa que ela não usa desde a década de 30. Ela quer guardar. Sapato que ela diz que vai consertar, isso aqui já tem 10 anos guardado, ela nunca vai consertar. Ela só quer guardar. Então, o que acontece? Aquela acumulação preenche o vazio da alma que ela tem. E ali os demônios se apropriam daquele vazio para acumular. Quanto mais acumulado, mais legiões. Porque cada acúmulo tem uma legião. Cada legião tem patentes. Tem um chefe e tem aqueles que lideram debaixo do chefe. E ali são milhares de milhares. Então, tem muitas casas que a prosperidade não entra. Você já viu uma casa que a pessoa limpa e tem aquele mau cheiro? Teia de aranha. Que limpa num dia, no outro dia já está cheio de teia de aranha de novo. Mas, meu Deus, eu limpei ontem, já está com teia de aranha de novo. Como é que pode? Já viu uma casa que a pessoa não consegue consertar uma fechadura? Ela adaptou, mas ela não consegue consertar. Então... Móvel quebrado que ela adaptou, mas não consegue colocar no lugar. Muitas adaptações, mas tem que haver um conserto. Porque aonde Jesus está, ele trabalha com um alinhamento. O alinhamento faz parte do propósito. Senão ele tinha feito a obra com os muros derrubados, cheios de brecha. O que Neemias fala, gente? Eu não vou descer. Por que eu ia descer se eu estou numa obra? Eu estou reparando as brechas. Eu estou olhando o cenário aqui. Brechas precisam ser reparadas. E a gente só consegue entender de brechas quando a gente carrega a visão espiritual. Senão a gente não consegue. Senão a gente fica ali rompido, quebrado, abatido e constrangido diante dos outros. Obras inacabadas, casas sujas, coisas quebradas, mania de guardar coisa velha. Conhece gente que briga até se você tirar uma coisa? Demônio. Sim. Principado e potestade. Você pode reparar que nessa casa não entra o novo. Ela não consegue ter um móvel bom, ela não consegue ter uma comida na geladeira, ela não consegue viver um propósito de cura, de reestruturação. Ali ninguém projeta, ninguém caminha ali. Todo mundo fica estagnado por conta da energia daquele ambiente. E eu tenho uma ferramenta poderosa para isso, tá? Obediência, jejum e oração. Meu Deus. Destrava. Tudo bem. Destrava. Você falou sobre principados e potestades. Principados e potestades. Desculpa, pode perguntar. Não, eu pedi para você fazer um panorama pra gente entender. Quando os principados e potestades, eles ficam acima de nós. Eles fazem interferência entre a nossa oração e o Pai. Você pode ver que tem pessoas que levam vida de oração, mas não respondem, não tem resposta. Eu tô 1 mês no monte, acampando. Não muda nada, quando volta pior. Tá na miséria, o filho tá no tráfico, a filha tá na prostituição, tá tudo pior. Porque não há governo naquela casa. Porque a oração legítima da obediência, quando o coração é 100%, ela traz o quê? Governo através da oração. Então, os principados e potestades, eles são alimentados pelos portais. Então, o que eles fazem? Eles não deixam a oração chegar. E o que são os portais? Desobediência, orgulho, mágoa, ressentimento. Você escuta, Rafael, crentes falando que tem mágoa? Falar que tem mágoa, não, mas às vezes, depende da atitude, você vê que ela tem. Meu Deus, eu escuto crente que fala que tem mágoa. Eu fico horrorizada. Mas você pode ter mágoa. Meu Deus, mágoa é a frequência do diabo. Isso é a pior. Vingança. O pior sentimento do ser humano é a mágoa, né? E ali, aquela mágoa, ela dá legitimidade aos principados e potestades. A oração não sobe. Aí a pessoa não rompe. E os demônios entram. Eles estão ali, eles impedem. E ali, como ele impede a oração de ser ouvida, ali os portais vão sendo abertos. E aqueles demônios vão legitimando-se a atuação em áreas. A pessoa se torna uma religiosa, mas não rompe. Ela se torna infeliz e não rompe.
ela se torna miserável, escassa, mas não rompe. Ela se torna doente, se adapta aos remédios de tarja preta, mas não entende que ela precisa de uma libertação espiritual. Ela está sempre ali, culminando e... Você conhece crentes que contam desculpa? Tudo ele tem uma desculpa pro erro. Sim. Olha, irmão, você precisa se libertar. Não, mas é porque eu tô passando por essa situação aqui. Ele nunca assume. São os filhos de Adão. Quando Deus pergunta, cadê a tua situação? Ele diz, não, foi a mulher. A covardia. O espírito da covardia é um portal violento. Porque, Rafael, se eu não assumo meu pecado, como é que eu vou ser liberto? Se eu não assumo... Não tem como, né? Como é que eu vou renunciar ao pecado que eu não assumo que tenho ele? Como é que eu vou romper se eu não digo que tem aquilo? Terrível, não? E isso nós temos visto. Tem que reconhecer primeiro, né? Reconhecimento, renúncia, humilhação, para que eu possa alcançar o acesso do Pai. É muito forte isso. Uhum. Bom, nós falamos aqui, você citou sobre maldições hereditárias, né? Maldições hereditárias é um assunto muito vasto. Eu, inclusive, escrevi o livro Vencendo Raízes Hereditárias. Por quê? Para quem assistiu o meu testemunho, eu, para trabalhar no espiritual, na área da libertação, eu tive que entender de raízes. E a proposta de Deus foi que eu fosse trabalhada nas minhas próprias raízes. Na minha libertação emocional, na minha libertação intelectual. Então eu tive que ir entendendo de pontos de libertação. E hoje eu oro pessoas, expulso demônios, ajudo pessoas em processo de destravamento, de rompimento, e é através das maldições hereditárias. E você acredita que eu escuto crente dizendo que não existem maldições hereditárias? Isso é um assunto muito debatido, muitos não concordam com essa visão. Mas a questão não é o concordar, é o que está na Bíblia. Mas tem na Bíblia e também existe muitos testemunhos, muita experiência, né? Real. Muita. Porque Deus, ele fala sobre iniquidades e transgressões. Que tem coisas que não fazem sentido você... Por exemplo, aqui nós já vimos muitos aqui, já vi um monte de gente contar sobre isso. No caso de uma irmã que veio aqui, ela conta que todos os irmãos morreram aos 30 anos. Olha que coisa terrível. Os irmãos... Homens. Eu não lembro se era homens ou mulheres, mas eram irmãos. Acho que foram 3, morreram aos 30 anos. E da avó também, os filhos da avó também, que são tios, também morreram aos 30 anos de idade. Se você for fazer um estudo espiritual, como os que eu faço, a gente vai entender que ali naquela família tem oferenda. Alguém ofereceu àquela família a morte. Alguém consagrou. Ou alguém entregou a sua alma e projetou os que viriam à morte na idade de 30 anos. Ou ali alguém fez um trabalho de bruxaria para aquela família, que todo derramamento de sangue é alimentação satânica. Então aquele demônio vem com os 30 anos buscar aquele sangue e levar aquela alma. Então se a pessoa não entender do mundo espiritual, vamos parar e analisar. Se não é maldição hereditária, é o que é isso? Então, para não falar que eu fico só falando testemunho dos outros, eu vou falar do meu. Por exemplo, da família do meu pai, nenhum casamento deu certo. Por quê? Porque ali é uma oferenda em divórcio. Destruição emocional. Todos os irmãos, nenhum casamento deu certo. E grande parte dos primos também tiveram problemas no casamento. Porque não foi renunciado. Não teve nada. Não houve renúncia, não houve despertencimento do pecado e o altar não foi quebrado. Então o que acontece? Enquanto não for quebrado, os demônios vão atingindo gerações. Quando nasce alguém na família, eles já se alojam no umbigo. Vamos lá. Esse assunto do umbigo Esse assunto do umbigo é polêmico, né? Você falou desse umbigo, eu quero que você me explique essa questão do primeiro, que a libertação são experiências exclusivas. Cada pastor, ele tem uma experiência com a área da libertação. Aí eu vi gente dizer sobre chakra, gente dizer que não sei o que, não, manda, gente, isso é experiência de convivência. É só a gente fazer um raciocínio lógico, vamos ser lógicos. Se somos alimentados através do cordão umbilical, então eu trago a essência da minha mãe, que trouxe a essência da mãe dela, que trouxe a essência da mãe dela. Então ali existem raízes. E quando eu que oro pessoas,
oro, ponho a mão na cabeça, expulso o demônio. Quando eu falo sobre